Então é isso, pessoal, não mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa. Porque o que que acontece? Imagina, né, o funcionário não, né? Não, tá, trabalhador, né? O trabalhador que servia ao faraó, o rei. Ele sendo letrado, se ele tivesse o mesmo nível de conhecimento dos sacerdotes, dos escribas, será que ele, de repente, não ia ficar insatisfeito por algum motivo e gerar uma rebelião ou uma greve? Porque houve, né, até essa questão aí da greve no reinado do Ramsés III. Até o professor doutor João falou que vai fazer o artigo dele sobre esse tema. Aí você imagina, né? Todos aqueles homens que trabalhavam no campo, tendo conhecimento, será que eles iam querer trabalhar no campo? Será que eles não iam procurar uma outra atividade? Que naquele momento e naquela sociedade, naquele período histórico, conferisse mais poder, mais prestígio para eles? Porque cargo de sacerdote no Antigo Egito, ou cargo, ofício, né? Ofício de sacerdote, ofício de escriba, conferia poder e prestígio. E imagina todos os homens de Tebas, por exemplo, ou de Assuan, ou de Abu Simbel, né? De Heliópolis, todos sabendo ler, escrever, tendo conhecimento das letras, dos números, todos. Quem ia trabalhar nos campos? Quem ia plantar? Quem ia colher? Quem ia trabalhar nas construções de monumentos? Na construção das câmaras funerárias? Será que eles iam querer? Então, é isso aí. Então, é uma coisa que deixo para vocês pensarem. E até hoje é assim, não se iludam, não se enganem, porque até hoje é assim. Bem, qual é a proposta dos nossos próximos 12 encontros? Vocês saberem tudo de egípcio clássico? Não porque ninguém sabe, nem o mais top de todos os egiptólogos sabe 100%. Então, vocês vão ter uma base para entender textos, saber transliterar e traduzir textos escritos ou pintados, esculpidos em monumentos, fragmentos de monumentos, documentos. E esses tópicos de gramática de egípcio clássico, ou egípcio hieroglífico, ou egípcio médio, que nós trabalhamos, geralmente são esses tópicos, tá? Pessoa, gênero, número, substantivo, verbo, adjetivo, assim como no português, né? Advérbio, preposição, pronome, numeral, determinante. Determinante ou determinativo, tá? Determinante semântico ou determinativo. A gente vai ver tudo isso mais para frente. Inversão honrosa ou transposição honorífica. Ideograma, pictograma, fonograma. O que é um hieróglifo? O hieróglifo ele é um símbolo, tá? Ele é um signo, ele é uma imagem. Ele é um discurso visual. Cada um no alfabeto de egípcio clássico tem um significado.
Eles sozinhos, tá? Só o signo sozinho, ou o hieróglifo sozinho, tá? Só ele sozinho, ele ou indica uma letra ou indica uma palavra. Ou letra ou palavra. Esse signo, tá? Que é o hieróglifo propriamente dito, ou símbolo, ou pictograma, ele pode ser, de acordo com os gramáticos, linguistas, um signo unilítero, bilítero ou trilítero. Uni, bi ou tri. Unilítero, bilítero ou trilítero. Vamos ver isso mais para frente. O hieróglifo. Só um hieróglifo. Forma uma frase inteira? Não. Eu preciso de um grupo. Só um signo forma um texto completo? Não. Eu preciso de um grupo grande de palavras. Eu preciso de algumas frases já para eu ter um texto completo. O que é transliterar? É quando eu pego esse signo aqui, que é o hieróglifo, tá? E transformo esse signo em uma letra do alfabeto ou em uma palavra. Porque tem alguns, eles não representam apenas letra, e sim palavra inteira. Quando eu faço esse exercício de transformar a imagem em uma letra do alfabeto ou em uma palavra, eu estou realizando uma atividade de transliteração. Eu estou transliterando. Quando eu translitero, eu obtenho uma letra, eu obtenho uma letra ou uma palavra, letra ou palavra, não traduzida ainda, tá? Não traduzida ainda. Não está traduzida ainda. A transliteração, ela não é uma tradução, certo? A transliteração é somente saber a correspondência desse signo, ou dessa imagem, ou desse hieróglifo, em uma ou mais letras do alfabeto de egípcio hieroglífico, e não do português. Egípcio hieroglífico, e não do português. Todo signo ele tem um correspondente em letra, ou letras, ou em já a palavra pronta. E como eu sei? Estudando, estudando e estudando.
memorizando, fazendo exercício, lendo, e sempre tendo em mente, sempre tendo consigo uma gramática. Por quê? Sem a gramática, como que a gente vai entender, saber qual é a letra correspondente? Não sei. Qual é qual é a palavra? Não sei. A gente tira esse conhecimento da onde? A gente adivinha? Não. Precisa ter a gramática, tá? E essa é que vocês têm, certo? Vocês receberam cópia dela, até o professor, o doutor João, ele já tem, porque ele, como ele também é arqueólogo, ele já passou por vários cursos, né, de arqueologia e já estudou também com a gramática do professor Ronaldo. E vocês, quem quiser, pode comprar o livro, né, mas não precisa, porque eu mandei para vocês uma Xerox em PDF, gratuitamente, né, para que, se vocês têm o livro, não tem necessidade de gastar. Então, aí a edição que vocês receberam é essa que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui. Que eu vou mudar aqui rapidinho. É essa edição aqui. Página 400 deixa eu ver aqui uma coisa, ó, rapidinho. Ó. Página 482. A que vocês têm já é a edição atualizada. É a nova edição. A minha é a primeira edição ainda, mas não muda praticamente nada, tá? Só a paginação. As páginas estão em ordem diferente aqui, só. É a mesma gramática, tá certo? Eu sou obrigada a usar essa gramática para fazer esse curso, ou para estudar essas 12 aulas da disciplina de egípcio clássico nessa pós-graduação? Não, você é livre para usar a gramática que você quiser. A minha gramática de base é essa. Eu só trabalho com essa, ou tenho, além dessa, um suporte da gramática do professor Alan Gardner, também do professor Rubini. Então, eu pego um suporte de outras, mas a de base de estudo e de trabalho há 10 anos, que é essa daqui, tá? Mas se vocês conhecem outra e quiserem usar outra, não tem problema. A Letícia, não, peraí, a Luciane, até que horas vai a aula? Ah, Luciane, pode colocar aí até umas 5h15, mais ou menos, tá? A gente vai. Não sei, tá? Fica tranquila. Então, aqui. Aí, por quê? Eu botei assim, olha, página 482 a 545. Por quê? Porque a gente não vai utilizar ela inteira, né? Olha o tamanho dela. Tem quase, sei lá, 600 páginas. 570. Então, nós utilizamos só uma pequena parte para um curso, e no caso de vocês, para a disciplina da pós. Então, a gente começa a utilizar da 482 e vai utilizando até a 545 algumas páginas, que são importantes, que a gente utiliza até mesmo para que vocês aprendam. Os signos estão ali. É aqui que a gente vai procurar. É aqui, a partir daqui, que a gente translitera. Lembrando que a transliteração não é uma tradução. A transliteração é somente você converter aquele hieróglifo, que é o signo, ou símbolo, ou pictograma, tá? Ou imagem, ou discurso visual, em sua letra correspondente, ou em uma palavra correspondente. E você vai procurar a resposta em uma gramática. Para saber o que é o quê. Aí, o que acontece? Vamos lá. Com licença, professora. Oi, claro, pode falar, professor. Só falar uma coisinha. O exemplo mais clássico que tem de transliteração é o do grego. E a gente pode passar que, entendeu? Que a gente
a gente não consegue traduzir, por exemplo, a palavra se você passar pro alfabeto latino, né? Então, o exemplo mais fácil que tem de transliteração. Exatamente. Por quê? Porque é como eu estou explicando aqui, a transliteração ela não é uma tradução. A gente ainda precisa traduzir. É o trabalho que vocês vão ter no momento que forem, digamos assim, levar adiante o estudo da língua egípcia ou da língua grega. Tá? Por quê? Porque a gente ainda precisa traduzir. Eu tenho correspondente em egípcio, mas eu preciso da tradução, certo? E aí a gente também ensina a tradução para vocês, é claro. Por quê? Porque né, eu, você, todos aqui, né, nascemos no Brasil, não importa onde você nasceu. Mesmo que você nasceu nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, ou no Brasil, ninguém foi alfabetizado dentro desse sistema de escrita. Então, a gente precisa, além de realizar uma transliteração do signo, ainda a gente tem que traduzir a palavra do egípcio para o nosso idioma. E é assim mesmo, dá trabalho, precisa estudar, tem que ler, tá? E, né, não é mágico, não é uma fórmula mágica que a gente vai colocar a gramática assim, encostar assim aqui na cabeça, que vamos saber. Infelizmente, precisa realmente de tempo, de estudo, né? Mas é isso aí, vamos embora e vamos conseguir. Vamos seguir adiante. Então, olha, só rapidamente para vocês verem aqui as páginas, né? 482 é de vocês. Aqui eu estou aqui com ela na tela, já é a de vocês. É a edição atualizada, é a de capa verde claro, tá? Então, aqui, olha, apêndices lista de hieróglifos. É daqui que vocês vão pegar aquele famoso post-it, né? Quem tem já a Xerox, ou quem não tem, né? O professor João, se quiser, bota lá um post-it, ou se já tem, só para marcar a paginazinha aqui, ó, 482. É aqui que a gente vai começar, né? A minha já está toda gasta, porque eu uso ela já há tantos anos, e para dar aula já há quase 5 anos, então ela está toda marcada, toda cheia de post-it, eu marco ela com marca-texto, então vocês vão também, podem fazer esse exercício, colocando aí o post-it. Aí vamos ter aqui, né? Os grupos. Grupo e subgrupo. É a organização simplificando a explicação, essa parte de lista de hieróglifos está organizada dessa forma. Grupo e subgrupo, tá? Grupo e subgrupo. A gramática do professor Sir Alan Gardner também está assim. Essa é a organização também da gramática do professor Gardner. Grupo e subgrupo. O que é o grupo? Opa, peraí, saiu aqui. O que é o grupo? Grupo é como se fosse o título do capítulo. O título, ele fala sobre o que esse capítulo vai explicar. Qual é o tema desse capítulo? Tá? É como se fosse o capítulo. É o grupo. Nesse caso aqui, vamos dar um exemplo, olha. Homens e suas ocupações. Homens e suas ocupações. É como se fosse aqui o título do capítulo. Esse capítulo fala de árvores, de plantas, de mobília funerária, animais em geral, aves, bovinos. Não. Esse capítulo fala sobre mobílias de uma casa? Não.
coroas, deuses? Também não. Esse capítulo fala sobre homens e seus ofícios? Sim. Homem que chora, homem sentado, homem em pé, homem morto, homem feliz, homem comendo, homem pensando, homem adorando, homem ajoelhado, homem em pé, homem caído, homem idoso, homem jovem. Esse capítulo fala de mulheres? Não. O título do grupo é o que vai ser o restante do capítulo inteiro, até o final desse capítulo, tá? Então, é como se fosse o capítulo do livro. Se o capítulo está aqui assim, ó, homens e suas ocupações, então é sobre isso que o capítulo vai falar. Aí um exemplo muito prático, né? Você tem um texto, tá aí na sua frente, o professor passou para você, né? Um texto para você transliterar e traduzir. E aí você está vendo que nesse texto existem muitos signos de pássaros, símbolos, tá? Signos, hieróglifos. Pássaros, peixes, aves, deixa eu ver aqui, coroas, boi, olho, mão, perna. Peraí. Nesse capítulo que eu vou procurar a resposta, se eu tenho um texto onde aparecem aves, que me mostra símbolos ou hieróglifos que trazem imagens de aves, todo tipo de ave, tá? Pássaro, andorinha, falcão, codorna, marreco, todo tipo de ave, tá? Eu preciso transliterar e traduzir esse texto. É aqui nesse capítulo que eu vou encontrar a resposta? Não. Eu vou encontrar a resposta procurando, pesquisando na minha gramática, na minha lista de hieróglifos, eu vou buscar o grupo que tenha como título do capítulo aves. Não é isso, pessoal? O que vocês acham? Estaria certo assim ou não? Eu vou procurar e vou encontrar aqui, na página 502, o grupo. É o grupo das aves, letra G. O título do capítulo é o quê? Aves. Se eu tenho um texto aonde eu observo que são muitas imagens de aves, eu tenho que pegar uma gramática, abrir no grupo de letra G, que é o grupo das aves, e pegar signo por signo e converter em sua letra correspondente ou em sua palavra correspondente. Aí, lembrando que o que eu vou obter é uma palavra egípcia. Eu preciso traduzir. Vamos a um exemplo prático? Vamos a um exemplo prático. Eu trouxe aqui, olha, duas imagens, tá?
imagens. São duas imagens. Essa imagem e essa imagem. Primeiro, saber que essa imagem também é um hieróglifo, tá? Que é o cartucho que envolve o nome. Tá? É um cartucho esse aqui. Também é um hieróglifo. Tá? Ele está aqui, olha. O nome foi escrito dentro do cartucho. Esse cartucho é um hieróglifo. É o Shen. Ou Shenuit. Cartucho. É um cartucho. É proteção, tá? Olha só. Transliterei. Eu transformei, eu converti o signo, que é o hieróglifo, é o símbolo, em já em uma palavra, porque na realidade esse cartucho ele não é uma letra, ele já é, a correspondência dele já é uma palavra pronta, que é Shen. Só que Shen é uma palavra egípcia. Eu não sei o que é Shen, né? Digamos assim, eu não sei, não é minha língua. Não fui alfabetizada na escola em egípcio, não sei o que é. Eu preciso buscar a tradução, correto? Tá, aí tudo bem, busquei a tradução da palavra egípcia, aí tudo bem, eu já tenho lá a tradução, proteção, tá? Proteção. Proteger ou proteção. Pode ser tanto o verbo proteger quanto o substantivo proteção. Correto? Então, é um exemplo prático do que vocês precisam saber, né? Transliterar e traduzir. Agora vamos continuar aqui. Eu tenho aqui dentro, ó, os signos, tá? Aqui dentro do cartucho Shen, eu tenho os signos, os hieróglifos. Mas olhando para eles, eu não, tá? Eu estou dando um exemplo. Olhando para eles, eu não sei o que eles significam. Para eu saber, eu preciso também transliterar e traduzir. Aí eu vou pegar a minha gramática, ou eu vou pegar a minha lista de nomes reais. Vou passar para vocês uma lista de nomes reais, tá? No final da aula eu já passo. Bem, então vamos lá. Eu vou começar da direita para a esquerda, tá, pessoal? Vou começar da direita para a esquerda. Eu tenho aqui, ó, esse cartucho e tenho um outro cartucho. Primeiro, todo nome escrito dentro de cartucho é um nome real. Nenhum nome escrito dentro de cartucho é o nome de uma pessoa que não fazia parte da realeza. Não é, tá?
Isso a gente já tem que ter em mente. Nome real, tá? Para estar dentro de um cartucho, precisa ser um nome real. Segundo a tradição, os reis tinham nome de trono, ou nome de nascimento e nome de trono. E depois da quarta dinastia egípcia, a partir da quarta dinastia egípcia, mais 5 epítetos, outros nomes, epítetos, tá? Qualificações, nomes reais. Então, quando você se deparar com esses dois cartuchos, você já sabe que são dois nomes que tem aqui. Um é o nome de nascimento, o outro é o nome de coroação, tá? Que é a mesma coisa que o nome de trono, tá, pessoal? Quando o rei assume o poder, o antecessor dele, que pode ser pai ou não, falece, né? Assume o sucessor. No momento que esse novo rei senta no trono, ele é coroado e recebe o nome de coroação, o nome de trono. Então, ele tem já o de nascimento e vai ter o nome de trono também, porque o antecessor faleceu e ele agora é o rei do Alto e do Baixo Egito, do Sul e do Norte. Ele é o governante, ele é o faraó, tá? Das duas terras. Então, um nome de nascimento, um nome de trono, tá? Para estar dentro de cartucho, tem que ser nome real. Ah, o nome do agricultor, o nome do, do homem que trabalhava, né, lá, construindo os monumentos. Ou, por exemplo, o marceneiro. Não. Nome dentro de cartucho, que são os que vocês vão ver com frequência, é sempre o nome real. É o nome do rei, em geral, é o nome do rei, seu nome de nascimento e de trono. Em algumas vezes, pode vir o nome da esposa, o nome do rei e o da esposa. Mas, em geral, são os nomes do rei. Assim, quando são dois. É um, o de nascimento, e o outro de coroação, tá? De trono. Bem, sabendo disso, que você precisa transliterar e traduzir. Aí você vai pegar signo por signo, símbolo por símbolo, e vai ou na sua lista real ou na sua gramática. Então, eu vou começar pelo cartucho da minha direita, que é esse aqui.
uma pequena correção, pessoal. Como esse nome aqui, tá? Como é um nome que eu já conheço, qual é? Eu não vou começar aqui não, tá? Vou começar como geralmente se começa mesmo, para poder até fazer sentido. Porque em qualquer outra circunstância, aula, curso que vocês forem fazer, o certo é começar por esse aqui mesmo. Então, olha, vamos lá. Outra questão, como se sabe como começar? Todos começam igual? Pessoal, não tem regra. É memorização, tá? É memorização, não tem regra. É estudo, quanto mais você fixar aquela imagem, memorizar mesmo e entender o que cada signo quer dizer é fundamental. Só que, em relação a esses nomes reais, não há uma regra. Todos começam, por exemplo, pelo Sol, tá? Pelo disco solar. Não, não tem essa regra. Cada um começa de uma forma. Outros vão começar, outros não. Outros têm, por exemplo, tá aqui, ó, o chacal como parte do nome, outros não. Então não existe essa regra. É estudo mesmo, é prática, tá? É memorização. Ah, eu tô vendo, Amanda, que tem uma mulher aqui, parece que é uma mulher, porque ela está sentada, né? Ela tem em cima da cabeça um ornamento que parece aquela pluma da deusa da ordem, né? Deusa da ordem da verdade, justiça, do equilíbrio. Ah, é a Maat, não é verdade? Então, é uma mulher, é uma deusa. Começa por ela, já sei, começa por ela. Não, também não existe essa regra. Existem nomes que vão trazer, tá? Que vão mencionar o nome dela e outros não. Existem nomes que vão mencionar o nome de algum deus e outros não. Então não tem regra, tá? É memorizar mesmo, é prática. Então a gente deve começar por esse aqui, porque é a forma correta. Ih, peraí que saiu um negócio aqui. Tá. Agora vamos começar. Então, aqui, ó. Então, já para vocês memorizarem, tá? Como começa? Como se começa nesse exemplo. Cada exemplo é diferente um do outro, tá? Nesse exemplo, eu vou começar por esse cartucho. Se tiverem dúvidas, entre um e outro, vocês vão começar por o que apresenta o chacal, tá? Podem até fazer essa anotação caso queira. Entre um e outro, e eu não lembro por qual que eu devo começar. Não sei o que significa, não sei quem é, tá? No caso de vocês já está aqui, ficou um pouquinho mais fácil, porque é o Ramsés II. Opa, Ramsés II. Já sei, são 2 cartuchos. Nome de trono, nome de nascimento, nome de trono. Na hora que eu olho, eu não sei por qual eu devo começar. Porque às vezes o professor pode colocar em ordem diferente dessa para vocês, em outro curso, tá? Ou num seminário, num congresso, podem montar o slide de uma forma diferente. Desse aqui, dessa ordem, podem colocar esse aqui e esse outro para trás. E esse aqui na frente. Pode acontecer. Ah, poxa, não sei. Então, na dúvida, tá? Na dúvida,
Ah, é o Ramsés II, então já sei. Na dúvida, eu vou procurar para começar onde tem o chacal. Esse aqui que tem o chacal, então é daqui que eu tenho que começar. Se esse cartucho estiver aqui no lugar desse, é do que tem o chacal que vocês vão começar. Mesmo se em outro momento vocês forem fazer uma atividade onde esse cartucho esteja aqui atrás, tá? Então é por aqui que vocês vão iniciar. Aonde está o chacal. E eu vou começar exatamente por ele, ó. Chacal, tá? Comecei pelo chacal. É o 1, vamos dizer assim. Tá? É o 1, o chacal. User, depois do chacal, eu vou para a deusa. Deusa Maat, ordem, verdade, justiça e equilíbrio. É o 2. Tá? É o 2. User Maat. Agora eu vou passar para esse aqui, ó, disco solar, que é o Ra. É o 3. Agora eu vou passar para a ferramenta dos agricultores, que é uma ferramenta chamada, e é um hieróglifo, uma ferramenta chamada de CETEP, que é o 4. Agora eu vou passar para água, que são essas ondinhas aqui embaixo do CETEP. A água, tá? A água é o 5. Esses tracinhos aqui é a água, tá bom? Água. E por último, que é o 6, novamente o disco solar. No primeiro cartucho, então, eu tenho aqui um grupo formado por 6 hieróglifos, ou signos, tá? Eu tenho user, Maat, Re. Continuando, CETEP, N, Re. A transliteração já está pronta, do primeiro cartucho. Tá? Já tenho aqui a transliteração. Transformei os signos em palavras ou letras correspondentes. Aí eu obtenho palavras egípcias, uma frase egípcia. Eu ainda preciso traduzir. User, ou adjetivo ou substantivo. Nesse caso é poderosa, tá? É a. Não tenho essa preposição e nem esse artigo indefinido. É a. Não está escrito aqui. Aí eu tenho que me utilizar de uma convenção egiptológica.
algo, uma atividade que, de uma forma usual, comum, frequente, os egiptólogos, linguistas, gramáticos, lançam mão, utilizam para realizar esse trabalho de transliteração e tradução. Eles completam a tradução, porém eu não tenho o respectivo na transliteração e nem em hieróglifos, tá? Isso também é importante. Eu não tenho a preposição é e o artigo indefinido a. Não está aqui em hieróglifos. Então, se não está aqui, logo, eu não tenho isso na transliteração, mas tem na tradução, para fazer sentido, para dar significado, né? Por uma questão de semântica, os egiptólogos trabalham com o termo que eles denominam como convenção egiptológica. Eles completam a tradução para dar sentido à frase. Então, poderosa é a. Aí você pode usar o termo. Os dois utilizados, também pelos especialistas, são ou verdade ou justiça. Você pode usar um ou pode usar o outro. Porque ela é a deusa da verdade e da justiça. Não é comum usar em ordem e equilíbrio aqui nesse caso, do nome do Ramsés, tá? O comum é usar em verdade ou justiça. Então, poderosa é a verdade ou a justiça de ou em. Agora eu já tenho uma preposição ali. Em ou de. Já tenho a preposição. Ha. Ué, preposição aonde? Aqui, na água. A letra N no alfabeto na letra N. A água aqui no alfabeto, ó, essa aguinha aqui, ó, o seu correspondente em letras é a letra N, tá? No alfabeto de egípcio clássico, a água corresponde à letra N. E também, em algumas circunstâncias, é utilizado como preposição. Que é o que vocês estão usando aqui, ó, para realizar essa tradução. Em ou de. Tá aqui, ó, a preposição aqui. Então, o primeiro cartucho já temos a resposta. Fonema, fonética, som, pronúncia. Como eu devo pronunciar? Então, vamos lá. Qual é o som? Né? Uma notinha musical aqui que não ficou muito parecida com uma nota musical, não. Tá? Mas só para a gente saber. Qual é o som? Qual é o som do chacal? Qual é o som da deusa Maat? Qual é o som do hieróglifo do sol? Qual é o som da ferramenta agrícola? Qual é o som da letra N, que é a água? Então, olha. User é o chacal, tá? User. Maat, ou Maet, tá? É a deusa. Re, ou Ra, é o sol. Setep
é a ferramenta agrícola. E faltou aqui embaixo o restante da frase. Olha só, peraí, ó. Tem mais coisa aqui, pessoal. Estou vendo que está faltando alguma coisa aqui. Então, olha só. User maat re. Setep em re. Tá. Poderosa é a verdade ou a justiça em Ra ou de Ra. Nascido, faltou aqui o restante, ó. Nascido de Ra ou gerado por Ra, tá? Faltou isso aqui. Porque o CETEP é um hieróglifo que no alfabeto, de acordo com o alfabeto, ele é o verbo gerar ou nascer, tá? Gerar ou nascer. É o CETEP, é essa ferramenta aqui. Tá? O nome do signo é CETEP, em egípcio. É um verbo, tá? A correspondência dele, a tradução é nascer ou gerar. É o verbo nascer ou gerar. E nesse exemplo aqui fica assim: nascido ou gerado por Ra, que é o disco, que é o Sol, que é o deus Amon-Ra, o deus do Sol, tá? Então fica User Maat Re, User Maat Re, que é o chacal, User, a deusa Maat e o disco solar Re. User Maat Re. Esses três primeiros aqui, esses três primeiros signos. Os três últimos, Setep em Re, nascido ou gerado por Ra. Setep em Re. E aí vai ficar assim. User Maat Re, Setep em Re. Poderosa é a verdade de Ra, nascido de Ra. Pronto, aqui vocês já têm o primeiro cartucho. E ainda temos mais um cartucho aqui. Agora, vamos aqui para o tanque de água. Mer, ou Meri. Esse tanque de água, seu correspondente é a palavra mer, ou Meri. É o verbo amar. Vamos aqui para o 2, que é o nome da divindade. Imen, ou Amon. Aqui, a planta da folha da cana-de-açúcar, como se fosse a letra I ou J. O tabuleiro do jogo do Senet, mais a água. Imen. Imen.
é o nome do deus Amon. I-men. Aqui ou J ou I. Alguns gramáticos usam J, outros usam I. Tá. Meri e Men. Aqui agora, de novo, disco solar. Ra é o 3. Mes é o 4. É aqui, ó. É o hieróglifo das peles de raposa, que o correspondente é a palavra mes. Mes, MS, mes. MS, mes. Cinco é o pano dobrado, letra S do alfabeto. Su é o 6. Que é esse hieróglifo do junco. É uma planta. Junco. Su ou sut. SW, W tem o som de U, tá? No médio egípcio, no egípcio hieroglífico. Sut. É a palavra. Na realidade, ao pé da letra, esse hieróglifo é traduzido como o do junco, tá? Aquele do junco. Ou seja, o governante do Baixo Egito. Por exemplo, Heliópolis do Sul, governante do Sul, que se a gente pegar no mapa, mais para frente a gente vai ver isso. Em cima é o Baixo Egito e embaixo é o Alto Egito. E Heliópolis do Sul fica em cima, fica no Baixo Egito. E essa plantinha aqui, o junco, era, né, para os egípcios, uma planta bem tradicional, comum, frequente. É uma planta que aparecia nessas regiões, né, nas terras do sul. E passou a significar também, para os egípcios, a palavra rei ou governante. Então, posso apagar essa parte aqui de baixo para colocar o restante, pessoal? Posso colocar essa parte de apagar essa parte de baixo aqui, por favor, para eu poder terminar esse outro cartucho?
Tem problema? Vocês entenderam? Oi, pessoal, posso apagar? Pessoal, vou apagar então, tá? Tá, pode apagar. Ah, tá. Porque senão é muita coisa, não consigo. Não tem espaço para escrever aqui. Então, aqui, ó, nesse lado, vou fazer aqui desse lado, ó. Então, vamos lá. O tanque de água, tá? Infinitivo, mer, verbo. Verbo, amar, tá? Verbo amar, tá? MR, tá? Infinitivo, MR, amar, verbo. Aqui é escrito meri, a forma masculina. Estamos falando dele. Ele é o amado de Amon, ou o amado por Amon, não é ela, né? Então, concorda com o substantivo masculino. Então, conjuga-se assim. Meri. Depois, nós temos o imen. J ou I, tá? Vou botar aqui até entre parênteses. Pode ser o I ou pode ser o J. JMN. É o nome do deus Amon. Imen, tá? Imen é Amon. É a divindade. Amon. Tá. 1, 2, 3 é o Ra, físico solar. Tá. Ra. 4. Mes. Também é um verbo. Verbo gerar. Também é um verbo e o verbo é gerar. São as 3 peles de raposa. Nesse sentido, está conjugado, deve ser traduzido como gerado, para concordar com o substantivo. Ha, mes. Aí depois vem o pano dobrado, que é a letra S do alfabeto, que é o 5. E por último, o junco, que é o su ou sut. Rei ou governante. Então, como que vai ficar isso aqui?
Meri e men. Meri e men. Ha. Mes. Su, ou sut, tá? Essa é a transliteração, correto, pessoal? É a transliteração dos signos que estão dentro do cartucho. Ou seja, é a transliteração dos hieróglifos. Aí o que a gente obtém? Nós obtivemos letras ou palavras que têm a sua correspondente de acordo com a língua egípcia. Precisamos ainda traduzir. Traduzindo, então, essa frase que está escrita em língua egípcia, né? Meri, Imen, Ha, Mes, Su. Rei, amado, por Ra. Porque só percebam aqui uma coisa, tá? As três peles amarradas, as três peles juntas, as peles de raposa, nesse contexto aqui, elas estão aqui em função de formar um nome. Que, aliás, é o nome que está aqui. Nesse contexto, a pele de raposa não tem o sentido, tá? Não tem o significado de verbo gerar. Porque aqui, olha, nesse exemplo, ó, daqui até aqui, o que nós temos é o nome dele. É o nome do Ramsés. Aqui, ó, é esse aqui o nome dele. Tá? Isso nós estudamos em língua egípcia. Dependendo do contexto, aquele signo não vai ter aquele significado, por exemplo, de verbo nascer, porque ele está sendo utilizado em um outro contexto aqui. O mes, aqui, ele está sendo usado para formar a palavra ha-mes-su. Ha-mes-su. Ramsés. Mas o detalhe de tudo vem agora. Rei amado por Ra. É o que vocês têm dentro do cartucho, do segundo cartucho. Rei amado por Ra. É o que está aqui dentro. Meri e Men, Ha, Mes, Su. Rei amado por Ra. Agora, se a gente prestar a atenção devida, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o nome Ha, Mes, Su e vai traduzir, porque há uma tradução para esse nome, como para todo o nome
de rei egípcio. Todos os reis. O nome de cada um tinha um sentido, tinha um significado. Akhenaton, 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 vida em Atom. Então, o Ramsés, ó, Mes, Su, ou Sut, tá? Mais para frente a gente vai entender mais um pouquinho sobre o hieróglifo do Junco. Então, vamos lá. Rei ou governante nascido ou gerado, tá? Gerado por Ra. Então, olha, basta a gente pegar a palavra, né, o nome dele, mesmo o nome do rei, dentro da transliteração, dentro da tradução, e pegar parte por parte, porque também tem um significado. Meri Imen Ha Mesu. Rei amado por Ra. Tá, mas aí quando eu pego o nome Ra Mesu, eu tenho também um outro. Eu tenho, na realidade, eu tenho o significado do nome dele. Ra Mesu significa rei ou governante, gerado por Ra, pelo próprio Deus. Significa que ele nasceu, ele é filho, ele é o Sa-Ra. Ele é o Sa-Ra. Ele é o filho de Ra. Ele é o filho Professora, da luz. após Oi! o M, o MES, tem um outro S. A gente não lê esse S. Após o M, após o MS, não. A gente não lê. Eu, aqui, ó, deixa eu só colocar para você aqui, ó. Porque, na realidade, para esse nome, para essa transliteração e tradução, não faz diferença ter essa repetição. Por quê? Porque a pele é MS, a pele. Aí depois eu tenho o S do pano dobrado, que também é S, ó. Esse hieróglifo aqui do S, ó, é um pano dobrado. Aí depois, aí eu vou ter o SUT. Professora, eu não estou Oi, conseguindo ouvir a senhora. oi, tá me ouvindo agora? Oi, gente. Espera aí. Oi. Oi, professor João, está ouvindo agora? Ah, eu acho que a internet dele saiu. Não. Então, ó, o que o professor perguntou é exatamente isso aqui, ó. Eu tenho o hieróglifo das peles de raposa, que eu devo transliterar como MS. Novamente aqui eu tenho o pano dobrado, olha, que é o S. E aqui eu tenho o SUT, que é a palavra rei ou governante. Ficaria MS, S, S, W.T. A gente não pronuncia. Não tem nenhuma função.
Se o escriba que criou esse cartucho não quisesse colocar, por exemplo, o pano dobrado, que é o S do alfabeto, não faria diferença. Por quê? Porque a pele de raposa já é o MES. A pele de raposa já é o MES. E o junco, a planta, já é o SU, ou SUT. O S que sobrou para mim aqui não faz a menor diferença. Se não houvesse esse hieróglifo aqui do pano dobrado, não ia modificar em nada. Tá, pessoal? Foi isso que o professor perguntou. E às vezes acontece isso nos nomes mesmo dos reis, tá? Sobra. Tem o do Tutmés, por exemplo, se eu não me engano, que tem algumas letras ali que sobram. Em hieróglifo, a gente tem ela repetida. Só que na transliteração e na tradução não faz diferença. Não é lido, não é pronunciado. Isso é comum acontecer. Pessoal, tá certinho aí? Então, a primeira aula, o que vocês acharam? Fácil, difícil? E assim a gente vai seguindo. Se tiveram dúvidas, vocês podem assistir várias vezes o vídeo, não tem problema nenhum, tá? Vocês já têm, assim, uma noção do trabalho. E nas próximas aulas, tanto para agora que o pessoal da pós, quanto para a turma de egípcio, vamos continuar, tá? Trazendo exemplos práticos para vocês. Nomes de reis, fragmentos, monumentos, estelas, pinturas, inscrições. Tá certo, pessoal? Não tem jeito, tá? É só memorizando mesmo e a prática. Porque, por exemplo, é como eu expliquei, eu já sei aonde eu tenho que ir, mas não há uma regra. É sempre assim, não existe essa regra. Então, um cartucho a gente aprende e memoriza como faz. Vai vir um outro cartucho com outro nome real. Você vai memorizar, você vai aprender, você vai memorizar como você deve transliterar e traduzir. E é assim. Cada um é de um jeito. A repetição da atividade, tá? A repetição da atividade faz com que você memorize com o tempo. E fiquem tranquilos, porque 12 aulas também que vocês vão ter, vocês têm, assim, vão ter uma noção com 12 aulas. Tá certo, pessoal? Porque não tem como a gente aprender tudo num dia só, nem em um mês, nem em um ano de estudo. São décadas estudando. Então, fiquem tranquilos, porque a princípio é difícil, mas depois vocês vão pegar com mais facilidade. Não se preocupe, Letícia, eu estou com a Amanda há 4 anos e ainda pena. Não tem assim jeito. Mesmo. É assim mesmo, não se É assim preocupe. mesmo, não tem jeito. Porque A primeira aula a gente fica de cabelo em pé mesmo, esquenta a qualquer cabeça. idioma, gente, é assim. Qualquer idioma é assim. Inglês, francês, alemão, espanhol. Aqui vocês vão ter aula uma vez por semana. Faz parte da disciplina 12 aulas. Porque, né, não é uma pós. É claro que quem quiser continuar, depois eu abro outras turmas. Já são quase 5 anos
né? A gente sempre abre turma para iniciante, depois para o intermediário, para o avançado, e assim a gente continua, vendo sempre, lendo, fazendo atividade, assistindo a aula, e é assim, não, né, não tem uma outra forma fácil de explicar, de aprender. Não tem como, é estudando mesmo, é a prática mesmo. Tá certo? Então, pessoal, hoje a gente encerra por aqui. A aula vai ficar gravada, vou parar a gravação.